Bom Rafael. dia, professor Pamplona. Estamos aqui. Satisfação em recebê-lo. A satisfação é toda minha nessa maratona de lives que estamos fazendo aí, né, em todo o mundo virtual, né? Tem sido uma oportunidade muito boa de interação, de conhecer novos colegas, de ter a oportunidade de prestar uma solidariedade e esclarecimentos à cidadania em geral, e em especial à advocacia, né, que é sempre o primeiro bastião da liberdade. Estamos aí, nesse ponto, à sua disposição para conversarmos sobre esse momento de pandemia, esse momento de incertezas legislativas, né, em que nós estamos vivendo. Eu já vi uns memes tão interessantes de um gatinho que fica olhando para todo lado toda hora que sai uma norma nova, uma posição nova. E aí eu fico imaginando, se nós da área de direito estamos assim, imagine o jurisdicionado, né? Eu estou aqui à disposição para poder servir. Eu acho que aquela frase de Gandhi, para mim, é máxima da minha vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. E eu estou à disposição para viver servindo aí nossos colegas, né? E aí, quero colocar à minha disposição, né, dizendo também que estou à disposição aqui para o pessoal que está me seguindo, o pessoal que já é meu seguidor, siga aí a ESA Goiás, né, que está fazendo um trabalho formidável aí com o doutor Rafael Lara aí, e também, se possível, me siga no Instagram, R. Pamplona Filho, e nos meus 2 canais no YouTube, né, porque eu tenho, dentro dessa perspectiva, eu tenho 2 canais que não são monetizados. Eu separo por 2 canais assim, apenas por uma questão de organização, né, o material de conteúdo exclusivo, ou seja, a live feita no meu perfil, eu coloco no canal Pamplona. E as lives feitas em outros perfis, outro material, compartilhado, entrevistas, coisas, no canal Papeando com Pamplona. Estão à disposição de todos lá, não precisa pagar nada, não está monetizado, é realmente missão de servir. Estou à disposição de todos vocês. E aí estamos aí para bater papo, porque estamos vivendo uma novela, né, que muda mais rápido do que a programação da Netflix. Então, estamos aí, ontem tivemos aí mais uma etapa com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas o comandante é o doutor Rafael. Se você quiser, eu faço uma visão geral para esclarecer, ou já vou direto à decisão. Você manda. Coisa boa. Eu quero dar boas-vindas aí a toda a advocacia que está chegando. Quero dar boas-vindas aí a todos os membros da gestão da OAB, diretores de Escola Superior de Advocacia, nossos coordenadores do projeto ESA Live aqui, Luciana Lara, Rafael Brasil. Boas-vindas aos conselheiros seccionais, conselheiros federais, a Fernanda, que é a coordenadora da ESA na bela cidade de Goiás, uma cidade histórica aqui, professor Pamplona. Ela comentou aqui, dizendo que quer levar o senhor lá para Goiás, e o senhor vai gostar se o senhor for lá para Goiás, o patrimônio histórico da humanidade, a cidade de Goiás. Para mim será um prazer. Tem algum tempo que eu não vou a Goiás. A última vez foi no evento do IGT que me homenageou. Eu sou membro do IGT quase desde a fundação. Então, para mim, é um prazer enorme participar aí dos eventos em Goiás. Eu sempre que dava oportunidade, batia agenda. Às vezes coincidia com o período do meu aniversário, que é junho, e aí às vezes não dava para ir. Mas toda vez que eu podia, eu ia com o maior prazer. Quero voltar. Goiânia é uma cidade linda, e as cidades de Goiás como um todo, né, do interior, são encantadoras, né? Então, quando tiver a oportunidade, me sinto Sidney Magal. Me chama que eu vou mesmo. É só agendar. Fantástico. E eu gostaria aqui agora de fazer um pedido e um convite a todos que estão nos assistindo. Aí embaixo tem um triângulozinho assim, ó, virado de lado, onde vocês podem apertar e mandar para as pessoas que vocês acham que poderiam acompanhar a nossa live aqui, poderiam assistir. Como eu sempre faço, nesse momento eu vou bloquear os comentários, até para as pessoas poderem ver melhor nosso convidado, senão fica cheio de escrito aí na cara do professor Pamplona. E no final eu abro novamente para vir aí as perguntas. Tá muita gente perguntando se a gente vai falar da liminar. É claro que a gente vai falar da liminar, não tem... Olha, o assunto podia ser o que fosse, que depois de uma liminar daquela de ontem à noite era impossível a gente passar batido por ela, né? E é engraçado, professor, que ontem eu saí para fazer um exercício, né? E eu estava correndo, assim, aqui perto, né?
bem uma corrida bem de noite mesmo, 9 horas da noite, praticamente ninguém Corre de na rua. máscara, corre de máscara. Atendendo às orientações do ministro Mandetta, que disse que a gente precisa fazer exercício, e aí eu estava correndo e pensando, caramba, eu acho que hoje vai ser o primeiro dia um pouco mais tranquilo dos últimos 15, porque é o primeiro dia que eu não estou esperando um MP, não estou esperando um MP, não tem nada de novo para sair, no máximo uma regulamentação do auxílio emergencial, que essa é suave, essa é tranquila, é só para a gente ver como é que vai funcionar. Então eu estava assim, feliz, sabe? Corri mais até do que o normal. Chega em casa, rapaz, me sai essa liminar do Supremo Tribunal Federal do ministro Lewandowski, né? Lara, eu estava entrando no ar com uma live com o Pedro Lenza, assim, 20 minutos antes da live, já sai a liminar, já mando, tive que estudar e já debater assim, ao vivo. Né? Foi uma coisa muito interessante. A live ontem com quase 6 mil pessoas, foi muito legal. E aí a gente trabalhou essa questão, vou colocar lá no canal também. E eu estou aqui fazendo um suspense para não dar spoiler, né? Mas estou doido para falar sobre a liminar, porque aí você que comanda. Se você já quer que eu entre nela direto ou faça um recordatório para o pessoal ter uma visão geral sobre o tema, estou à disposição. Não, imagina. Eu vou resumir aqui, vamos falar do tema da liminar. Eu acho que a ansiedade da liminar ela é grande. Ela é grande. Para quem chegou aí agora, ou para quem está acompanhando, para quem está com dúvidas a respeito do que está acontecendo, a questão é o seguinte: nós temos a MP 936. A MP 936 saiu, rapidamente já foi protocolizada uma ADI, salvo engano, pela rede, né? E essa ADI, ela tratava justamente relativa aos pontos da MP 936, em que previa acordo individual para redução proporcional de jornada e salário, e também para quem previa a suspensão do contrato de trabalho. E o acordo individual ele vinha para uma determinada categoria de trabalhadores, né? Não para todos os trabalhadores. Para aqueles trabalhadores de até 3.150, que são os 3 salários mínimos para redução de jornada e de salário, e também para aquelas situações de suspensão de contrato de trabalho em alguns casos. Em resumo do resumo, a MP era isso, e a ADI questionava essa possibilidade de acordo individual, principalmente pelo disposto constitucional de que a redução salarial só poderia acontecer por meio de negociação coletiva. Pois bem, sem dar spoiler dos comentários e das provocações que eu vou fazer a partir daí, professor, eu te devolvo a partir desse momento, quando o ministro Lewandowski defere a liminar. Eu gostaria que você explicasse para os nossos para a audiência aí, para todo mundo que está nos acompanhando, o que foi essa liminar, em linhas gerais, o que significa ela e como que é a sua visão aí a respeito da liminar. Pois não. Eu vou, então, explicar, na verdade, da próprio ajuizamento da ADI. Por quê? Perfeito. Qual é a questão para ser entendida pelo público? Na verdade, a 936, a MP 936, ela veio já num processo de maturação de um debate que era anterior. Né? Nós tivemos a lei do coronavírus, a 3979, da questão do isolamento e quarentena. Tivemos a MP 927, complementada pela MP 928, né, nessa revogação não atuitada. E aí viemos com a MP 936 para tentar regular a situação mais dramática e criticada desde que começamos o direito do trabalho passou a ser revalorizado, né, como nunca antes. Né? E aí o que acontece? A questão no górdio da 936 e vários lives, vários debates, entrevistas, estou falando, né, era justamente a questão da constitucionalidade ou não em face do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, em especial esse dispositivo, da noção de irredutibilidade salarial na questão pela via individual, já que na Constituição a ressalva era somente da via negocial coletiva. Eu estava dizendo, e aí nos debates a gente vinha nessa questão, dizendo, olha, a gente precisa entender que é uma situação emergencial, que é uma situação efetivamente em que
todo mundo vai sair prejudicado. Quem conceberia que iria ficar isolado tanto tempo em função disso? Se alguém dissesse que isso... Se alguém naquelas profecias apocalípticas que a gente ouve todo mês de dezembro, alguém dissesse que isto especificamente ia acontecer, ninguém ia acreditar. Ia fazer piada. Né? Então, o que é que acontece? A gente estava num momento de discussão em que havia, basicamente, duas correntes. Uma ideia de dizer, MP é inconstitucional, não tem como interpretar desse jeito. Por quê? Porque é um direito de garantia fundamental, não pode reduzir de jeito nenhum, só pela via negocial coletiva. Ponto. Inclusive, minha amiga Voller, trabalhando nesse ponto, claro que com a inteligência dela, ela fez uma live maravilhosa com você aí ontem, e ela é encantadora, dizendo, olha, o que a gente precisa... Amanhã, perdão. Amanhã. Então, lá no meu perfil. A gente está intercalando os lives. Um dia comigo, um dia com ela, está rodando o Brasil. E aí, o que é que acontece? Ela sempre defendeu, nesse ponto, na verdade, uma otimização do processo de negociação coletiva. Em vez de dizer fazer chamar o sindicato, já chamar o sindicato, federação, confederação de vez, por causa de uma solução rápida. E por isso achava inconstitucional. Mas ela mesmo dizia, eu acho difícil o Supremo dizer inconstitucional. Eu estou falando com liberdade e digo com absoluta liberdade, porque parece-nos que o momento que estamos vivendo, que é inédito, né, justificava um tratamento diferenciado. E eu disse, plenamente, sem dizer que está violentando a Constituição, era possível admitir essa redução pela via individual, porque, na verdade, o que nós estaríamos ali era flexibilizando uma conversão de contratos em tempo integral para tempo parcial, já que o salário hora era preservado na própria MP. Era possível, sem querer pensar em inconstitucionalidade. Era, digamos assim, uma saída jurídica, uma saída dogmática, sem querer abrir precedentes, porque a norma teria excepcional. Mas aí eu também dizendo, e acho que o Supremo não vai declarar inconstitucionalidade. Todo mundo dizendo isso. Por quê? E aí, só porque explicar, porque eu quis trazer toda essa referência histórica. Porque já tinham sido ajuizadas há dias anteriores, com o ministro Marco Aurélio, que não tinham sido deferidas liminares em relação à MP 927. E dizendo que havia já notícia da MP 936. Então, todo mundo apontava que essa ADI, 3636, né? Essa ADI, que caiu com o ministro Ricardo Lewandowski, ele ia mandar reunir para decisão conjunta. De repente, ele profere a decisão que todo mundo já deve ter tido acesso a ela, né? Tá pipocando nos grupos de WhatsApp o inteiro conteúdo. Essa decisão, no final das contas, ela mata a MP 936. Professor, antes de a gente entrar, então, já que você fez esse esforço histórico, eu quero trazer uma reflexão, um comentário e um argumento que eu ainda não vi ser utilizado a respeito da constitucionalidade. Sim. E eu acho que, guardei para a nossa live, eu acho que você vai ter ressonância suficiente, mas eu, de fato, fiz live com muita gente, assisti muita live, estou debatendo muito. Nesse final de semana, eu estava conversando com um grande professor de Direito Constitucional aqui de Goiás. Ele tem algumas obras interessantes, o professor Juliano Taveira Neto. Então, ele é juiz federal aqui, na 4ª Vara Federal, e ele escreve sobre direito constitucional, ele não tem nada de trabalhista, né? E sempre que eu tenho questões constitucionais relativas ao direito do trabalho, eu gosto muito de conversar com ele, porque ele me passa uma visão um tanto quanto isenta, uma visão de constitucionalista do assunto. E ele trouxe um argumento que, segundo ele, não haveria nenhum prejuízo de constitucionalidade a respeito aí da 936, além desse ótimo argumento que o professor trouxe, que eu também concordo, e é o que eu sempre pensei e defendi até então, nós não estamos falando em redução salarial, nós estamos falando aí, semanticamente, em redução da jornada de trabalho, né? Bom, para mim isso aí é o suficiente. Mas ele conversou um pouquinho comigo de algo que estava esquecido para mim também, e os constitucionalistas utilizam muito, que é a questão da derrotabilidade das normas, defeasibility. E na questão da derrotabilidade das normas, o conceito dela é
Sempre que no caso concreto houver a possibilidade jurídica de uma norma ser afastada ou ter a sua aplicação negada, quando houver uma exceção relevante que se apresenta, ainda que a norma tenha preenchido seus requisitos necessários e suficientes para que seja válida e aplicável. Olha só, mesmo que a norma tenha todos os requisitos necessários ou suficientes previstos, ou seja, mesmo que estejamos falando de redução salarial e não da redução de jornada que a gente colocou, pela derrotabilidade das normas, a exceção presente na pandemia, no estado de calamidade pública declarado, é suficiente para afastar a norma constitucional em proteção de um bem maior, que é a proteção aí que a gente fala de preservação de saúde pública, de economia, de empregos e etc. Então, só para acrescentar um argumento constitucional a isso que nós vemos trazendo, e eu faço questão de remeter isso aí para o professor Juliano Taveira, a gente ainda pode falar em derrotabilidade das normas para validar a MP 936. Eu acho que esse é um ponto que eu trago para a sua reflexão. Tenho certeza que você vai refletir sobre isso depois. Que eu vou refletir sobre isso, mas quero conhecer. Dei meu telefone para o professor Juliano, eu me dei o telefone dele depois aqui pelo WhatsApp. Quero conhecê-lo para até refletir e ponderar mais sobre isso. O argumento é muito interessante, mas eu vou lhe dizer que, na verdade, esse argumento já é levado em consideração quando nós reconhecemos a excepcionalidade da situação que nós estamos vivendo. Não se trata de uma situação de abuso de poder econômico ou a noção de exploração da classe trabalhadora ou algo do gênero. Não, é uma situação absolutamente inédita, não somente no país, como no mundo. E justamente por essa situação de excepcionalidade, né, nós podemos pensar dentro dessa linha para justificar. Por isso, na ideia de construção, por uma questão meramente aritmética, mas dentro de um argumento dogmático, eu digo, porque eu tenho sempre algum tipo de receio, e é perfeitamente natural, toda vez em que queremos excepcionar a previsão constitucional. Né? E dizer, olha, aqui a Constituição se justifica por isso. Por quê? Porque a ideia de combate ao desemprego, a ideia de fundamentos da economia leva sempre, muitas vezes, a que pensemos Perceba, eu sou bem mais velho do que Vossa Excelência, né? E estou na magistratura já há 25 anos. Né? E aí eu digo com liberdade que dentro dessa linha, nesse tempo que estou no direito há cerca de 30 anos, há mais de 30 anos, né? Eu tenho que dizer que o discurso de flexibilização, o discurso de desregulamentação sempre foi invocado e respaldado numa ideia de algum interesse maior. Na verdade, acho que a ideia do interesse maior é base, sim, para esse tipo de construção. Mas interesse maior é realmente a situação absolutamente excepcional, e que é o que está vivendo. Então, eu quero muito aprofundar essa reflexão. Pode estar autorizado já me passar o WhatsApp dele e eu passar o meu. Vou lhes apresentar virtualmente. Vou apresentar virtualmente, já faz um grupo provisório aí, já bate o papo no Zoom, porque vai ser excelente discutir isso. Mas sigamos. Como fala aqui na Bahia, segue o baile. Agora, chega na liminar. A gente fez o esforço histórico, refletiu a constitucionalidade dela, agora segue a liminar. A liminar, nesse sentido, ela tomou partido da visão, digamos assim, mais tradicional do direito do trabalho. Uma interpretação literal do artigo 7º, inciso 6º. Olha, redução só mediante negociação coletiva. Mas, digamos assim, deu com a mão e tirou com outra. Em vez de declarar a inconstitucionalidade, disse, só vamos fazer o seguinte, pode o acordo individual, mas aquele prazo de 10 dias que era de ciência, não vai ser mais para 10 dias. Aplicando o 617 da CLT, a exemplo, na verdade, foi apenas uma alegação dentro da fundamentação. Né? Aplicando o 617, vamos fazer o seguinte, vamos dar o prazo de 10 dias para que o sindicato tome a frente da negociação. Aí o que acontece? Vamos botar isso na linguagem mais simples para o cidadão entender. Se você passa a interpretar, e deu, na verdade, uma interpretação conforme sem supressão de texto, passa a interpretar que a MP diz que para fazer redução, e pior do que isso,
a redação dela enseja redução e suspensão. E o pior é que nós temos hipótese de suspensão na legislação infraconstitucional que nunca precisou de acordo coletivo. Então, essa aí é uma situação de que ela precisa vai ser interpretada ou reinterpretada, porque senão ela está dizendo muito mais do que a legislação anterior à situação de pandemia. Mas voltamos aqui. Para ter redução e suspensão, eu preciso da atuação do sindicato, que tem prazos para fazer isso. Quem é que vai fazer acordo individual se eu preciso da atuação do sindicato? Eu vou direto para o sindicato. E se eu vou direto ao sindicato, para que serve a MP 936? Por quê? Porque isso já podia fazer a posteriori, isso já estava autorizado a fazer. Ou seja, a prevalecer aos efeitos da liminar, a MP 936, não vou dizer que ela desaparece totalmente, mas ela, na verdade, perde muito da sua força e eficácia social. Por que eu não digo que ela está revogada de fato? Pela possibilidade de se valer dos benefícios emergenciais de preservação de emprego e renda. Ou seja, a parte que seria custeada pelo governo com um equivalente ao seguro-desemprego, essa prevalece. Essa não foi mexida. Mas ela vai estar condicionada à negociação coletiva. Isso é bom, ruim? Eu não sou a pessoa de dizer se é bom ou ruim, porque muitas vezes isso é uma manifestação com um juízo político e não é a minha intenção. Mas, na verdade, isto, no final das contas, a MP, por causa de uma liminar, foi reescrita para dizer, no final das contas, a gente, redução e suspensão só por negociação coletiva, viu? Você vai ter que convocar o sindicato, ou a federação, ou a confederação, e só se eles não quiserem negociar, aí você pode diretamente. A legislação infraconstitucional já dizia isso. Pô. Então, para a pensão, especificamente para a negociação coletiva. Então, você pegava a legislação infraconstitucional, pegava a previsão constitucional, você não precisava disso. Então, de fato, a MP, neste ponto, trava. Quem já começou a programar alteração, redução ou suspensão a partir de ontem, com base na MP, de repente está tomando um baque. Por quê? Porque agora fez um condicionamento a uma negociação coletiva que não estava prevista na MP. Então tem que parar tudo. Trava tudo. Então, o que era para supostamente ter uma preservação de segurança jurídica, de estabilidade das relações, gera mais grita, caos e confusão. Por quê? Professor. O que é que prevalece da MP 936 neste momento, partindo de uma premissa, eu vou dizer com verdade, que eu não acredito que vai ser mantida essa liminar. Né? Já está pautada, né? Já está pautada. Tá pautada. Pautou no STF para o dia 24. Então, só que daqui no 24, dia 24 é uma vida. É uma vida. Gente, as pessoas estão esquecendo o que a gente está vivendo. Ele está trancado em casa. As empresas precisam de resposta agora. A MP se justifica, e eu digo assim, nunca tive simpatia por MP para relações de trabalho. Mas o fato é que está plenamente justificada, né, por relevância e urgência, uma MP nesse momento. Então, nesse ponto, a gente precisa de uma disciplina de ficar 18 dias sem resposta. Isso aí que é o absurdo. Isso que soa a insensibilidade social. Né? Por quê? Porque não dá para imaginar, vai deixar as pessoas a ver navios por mais 2, 3 semanas. Isso é algo que, e eu digo na minha condição de magistrado, né? Eu sempre digo para os meus alunos que é uma máxima do direito romano que muitos juízes gostam de invocar, né? Fiat justitia periet mundus. Faça-se a justiça, pereça-se o mundo. Sinceramente, para falar uma linguagem da nossa geração, bullshit. Você não pode admitir que você possa proferir uma decisão e se exploda o mundo. Não. É preciso compreender que essa decisão gera repercussões fáticas e vai gerar. A gente vai ter muito assunto para muita live. Professor, eu escrevi um texto
ontem no meu Instagram sobre a 936, no meu Instagram pessoal, e não aqui no da ESA, lá no meu pessoal, fazendo uma pequena reflexão sobre esse papel dessa liminar e o papel dos sindicatos. Me parece que os sindicatos estão sendo, de duas formas, testados por meio dessa liminar. Primeiro, maldosamente testados, porque eles vêm de um período que eles estavam fechados. Aqui em Goiás, o sindicato estava fechado. Todo mundo fechado, com decisão mandando não abrir por causa da pandemia e etc. Tá certo? E eles, além de estarem fechados, os sindicatos, como a gente bem sabe, eles estão passando por um problema econômico. Desde a reforma trabalhista. Eles não têm matéria. Hoje cedo eu conversei com uma advogada de um sindicato aqui em Goiás, e olha o que ela me contou. E, por óbvio, eu não vou contar quem é, mas olha o que ela me contou. Ela me disse que lá no sindicato que ela trabalha, tem trabalhador há 3 meses sem receber salário. No sindicato... Ou seja, o sindicato não está pagando os empregados. Exatamente. Então, aí ela virou e falou... Essa é uma realidade que está pululando em todo o país. Por quê? Porque nós viemos de uma estrutura, houve um esvaziamento das rendas sindicais, né, com toda a discussão, se havia distorção ou não, e agora que sequer o sindicato... Nós estamos vivendo, eu falei isso num debate com Vólia, Renato Saraiva e aquela jovem Rafaela Simonek, né? Dizendo, olha, gente, nós temos, nesse ponto, um momento em que nós estamos mais contando história, nós somos testemunhas da história. Nós estamos vendo um renascer da importância do direito do trabalho e uma revalorização dos sindicatos que estavam sendo jogados ao ostracismo em função das circunstâncias políticas que vivemos nos últimos anos. E aí, o que acontece? Sindicatos que estavam parados, sem renda, agora ganham um protagonismo. Mas será que eles conseguem se mobilizar o suficiente? Será que a ideia de dar 8 dias, vamos reduzir pela metade o prazo da gente, vamos reduzir lá, vamos seguir a linha da MP 936 para as manifestações. Será que o pessoal vai se calar e finalmente vai virar uma coisa individual? Quem é o empregador? Quem é o pequeno e médio empregador que vai se arriscar a ficar esperando as pessoas para esse povo? Vai ser complicado. Aí o que acontece? Pensando numa consultoria, nós temos aqui diversos advogados militantes em todo o país. Então, ouvindo aqui, ele vai dizer, o que eu vou dizer para o meu cliente? Bem, o campo hoje, em função dessa incerteza, vamos tentar ver se a gente consegue fazer um acordo coletivo em sentido próprio. Por quê? Porque é a única solução para estar respaldado. Ou seja, voltamos à situação anterior à MP 936. É isso que eu quero mostrar, porque no final das contas, a liminar esvazia a questão do acordo, esvazia a ideia de uma iniciativa emergencial. Nós vamos passar por mais que geremos uma celeridade, e já que você vai fazer uma live amanhã com a Vólia, né? Explore bastante ela, porque ela tem um pensamento muito importante sobre isso, nessa otimização da negociação coletiva, né? Eu fico brincando, já que ela se aposentou da magistratura, deviam reconstruir o Ministério do Trabalho e botar a Vólia de ministra, né? Para poder a gente conseguir botar algum tipo de ordem nesse caos. Porque, efetivamente, a gente precisa pensar em otimizações, porque precisa de respostas rápidas. Nós não estamos fazendo lives o tempo todo explicando para as pessoas, porque as pessoas estão sedentas de informação, estão precisando realmente de algum tipo de orientação. Imagine o que elas estão precisando de resposta governamental. É isso que ele está procurando. Perfeito. E veja, sindicato sem dinheiro, sem estrutura, e essa mesma advogada me falou, Rafael, de ontem para hoje, chegaram no meu e-mail 54 comunicações de acordo individual e no e-mail oficial do sindicato mais de 100. De ontem para hoje. Nós não temos material humano, vamos responder todos os e-mails no prazo que a gente tem. Olha, e eu não estou... E um outro sindicato, professor, conversando ali, vendo ali a reação de um outro sindicato, sabe o que ele disse? Não vamos validar nada para empresas que não têm empregados sindicalizados, para empresa que não é sindicalizada, para empresa que seus empregados não recolhem as contribuições. Não vamos. E aí a gente falando daquelas cláusulas sindicais,
closed shop, open shop, aquilo que a gente ensina de direito coletivo na graduação, estão Exatamente. vendo agora. Vão tarifar os acordos. É isso que eu estou vendo que alguns sindicatos sem escrúpulos estão aproveitando para fazer. Tarifação de acordo coletivo nesse momento. Enfim, mas para a gente não ir para essa... Parece que o professor Pamplona travou, foi eu, não sei. Voltando. Para a gente não cair nessa seara de debate político, como você havia dito, vamos voltar uma coisa aqui. Uhum. Algumas pessoas debatendo ontem lá no meu Instagram, comentaram assim, eu fiz uma leitura diferente, eu fiz uma leitura que vai enviar para o sindicato, e se o sindicato não falar nada, então o acordo está validado. E aí algumas pessoas estão dizendo que não teria que obedecer os 617, sindicato, federação, confederação, que basta comunicar e no silêncio vem, e começaram a fazer interpretações mais favoráveis, digamos assim. Primeiro, eu gostaria de ouvir a interpretação do professor a esse respeito, e acho que é igual à minha, eu já ouvi falando, mas gostaria que falasse aqui na frente de todo mundo. E, ato contínuo, aí a gente volta nesse mesmo ponto, que ainda que haja muitas interpretações, o que está em xeque, e xeque-mate aqui é a segurança jurídica, né, professor? Exatamente. Bem, a partir do momento que o indivíduo está... Olha só como é digamos assim, eu lembro quando minha filha era pequenininha, e eu lia para ela o livro da Poliana Menina, do Jogo do Contente. Porque isso aí, para mim, é jogo do contente. O indivíduo acha que o sindicato vai calar entre uma situação em que ele estava sendo desprestigiado, ou seja, as pessoas estão apostando, entre aspas, numa preclusão extraprocessual, é isso? Porque, quer dizer, não vou fazer o acordo, vou mandar para o sindicato, se não responder, olha, vai dar certo e tudo vai validar. Ou seja, nós estamos transformando as vidas das pessoas, as esperanças das pessoas, o patrimônio da pessoa, num jogo que a gente fica torcendo que a pessoa perca a vez, que o sindicato faz. Então, nessa perspectiva, ainda com os sindicatos atuantes e os servidores, não queremos tomar frente, queremos verificar isso, mas queremos também discutir algum tipo de benefício. Opa, não vai ser rápido. Segundo ponto, sindicatos que não são éticos e que quero cobrar, quero fazer... Isso, obviamente, tem que ser objeto de denúncia. O MPT caiu de pau nisso. Né? A sociedade reagia a isso. Mas até a sociedade reagir, nós vamos ficar na sinuca de bico de novo. Entende? Então, nesse ponto, tem muita gente aplaudindo a liminar. Eu não estou aplaudindo. Eu acho que poderia vir num outro modelo, poderia ir no momento que a gente está precisando de segurança. Nós estamos precisando de estabilidade. E não, parece aquela liminar proferida no gabinete sem conhecer a realidade do sindicalismo brasileiro e das relações de trabalho. E talvez sem perceber que as empresas estão fechadas. As empresas estão precisando produzir. E não é todo mundo que tem bala na agulha para aguentar tanto tempo assim. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu recebi ontem à noite, recebi ligação de duas construtoras que eu estava fazendo o acordo individual de suspensão ou de redução. No caso lá, a gente está até fazendo uma coisa que eu não vi problema na legislação, bastante interessante. O que eles estavam fazendo? Uma redução salarial de 50%, e como não pode trabalhar, essa jornada reduzida está indo para aquele banco de horas da 927. Então, ele continua pagando, paga os benefícios, o governo complementa, e depois ele ainda tem as horas para prestar e para recuperar. Uma sinceramente, solução... parece uma construção genial de um advogado que milita realmente na prática e entende a situação. Qual é a lógica? E eu costumo dizer, gente, eu toda vez falo da 936, eu dou uma puxadinha na 927 para poder dizer o seguinte: a lógica da 927 é a seguinte: nós precisamos manter postos de trabalho, nós precisamos ter algum tipo de renda. E eu estou dizendo algum tipo de renda. Não é o salário intocável, irredutível. Não, algum tipo de renda para sobreviver numa situação. Ninguém está de férias, ninguém está aqui sem fazer nada.
Ninguém está aqui, eu estava a fim de descansar e maratonar na Netflix. Não! Nós estamos aqui presos em casa, praticamente. Não estamos em estado de sítio, mas estamos com pânico, porque o inimigo é invisível. Quem é que vai sair desfilando aí pela cidade, correndo o risco de, eventualmente, pegar um inimigo invisível e morrer? Então, parece, não sei sobre dúvida, e eu dou os parabéns a você, acho que você deve fazer um artigo sobre essa fórmula mágica, vai se tornar referência no Brasil. Vou fazer. Eu estava construindo isso porque o pensamento ele vai precisar de horas a mais depois. Sim. Então, por que ele vai suspender agora e pagar mais caro depois? Exato. Não tem sentido. Então, é essa a construção que a gente fez. E aí, ontem à noite, ele me ligou e falou, Rafael, e agora? O que nós vamos fazer? Aí eu virei para ele e falei, calma, agora nós vamos ao sindicato. Amanhã cedo eu vou ligar para o sindicato e vou conversar com eles, né? Tentei ligar hoje no sindicato várias vezes. Várias vezes. Eu não consegui. Liguei no celular do colega advogado do sindicato que tenho, não consegui. E não é culpa dele, eu imagino que Goiânia inteira. Nós estamos hoje no mundo e todo mundo quer a resposta imediata, então todo mundo liga ao mesmo tempo. Mas não dá para ter um dom da ubiquidade. O mais próximo disso é fazer live pelo Brasil todo. Exatamente. Eu estou está completando 40 minutos da nossa live, tenho medo de cair. Então, vamos para as perguntas. 38. 38, beleza. 38. Estou acompanhando aqui. A gente tem um grupo de trabalho aqui com a Luciana Lara, o Rafael Brasil e outras pessoas da ESA que vão anotando, me passando um tempo final aqui de tudo que está acontecendo. Amém. Mas veja, antes da gente prosseguir, o que eu estava preocupado, a resposta que ele me deu foi, e se o sindicato não concordar? E se o sindicato não validar? E eu disse a ele, olha, vamos ter um pouco de paciência, mas assim, se o sindicato não estiver disposto a validar, eu recomendo a gente, nesse momento, não fazer a suspensão. E aí vem a pergunta que ele me fez. E qual que é a consequência jurídica, professor, de um sindicato dizer, depois de um tempo, não? E aí as consequências jurídicas que se abrem, né? A validade do acordo até o momento em de não ter sido efetiva a negociação coletiva, seja porque o sindicato responde que não concorda e não porque ele se omite, ou seja porque o sindicato abre negociação, requer algumas contrapartidas para o sindicato ou para os trabalhadores que seja, não estou entrando aqui em moralidade, pensamos tudo com a boa fé, mas que não haja uma negociação e que não se chegue a um consenso. O que acontece? Cada empresa pagar esses salários que foram reduzidos, ou esse acordo teria alguma validade? Eu não sei, eu não tenho essa resposta para o meu cliente. Essa, para mim, é uma questão que a gente vai ter que verificar e valer da teoria do negócio jurídico. Perceba nessas circunstâncias. Eu vou ter efetivamente uma proposta de um acordo. Se é requisito de validade deste acordo que precise dessa chancela, enquanto não se alcança essa chancela, essa ratificação, essa celebração, não seria possível juridicamente pensar nessa validação deste acordo. Essa é a resposta básica pensando nesse ponto. Então, em tese, se o indivíduo já está exercitando um acordo individual que não tem essa chancela por causa da liminar, nós vamos ter uma circunstância em que ele está correndo o risco. Qual é o risco concreto? Aí, meus amigos, aí volta para a situação de caso concreto. Por quê? Porque vai ser a ideia de postulações individuais ou, quiçá, até mesmo o sindicato, em sede de substituição processual, pedir para cada um desses substituídos o pagamento de uma situação anterior em função de uma ausência de um requisito de validade. O que é que pode se esperar numa noção de esperança? E esperança é o único direito verdadeiramente inalienável, né? É que, enquanto está nessa situação, haja compreensão individual dos trabalhadores e a manifestação de que não vai ajuizar a ação nesse ponto. Mas é um risco que não tem como blindar, querido. A liminar nos colocou, a expressão é essa,
uma sinuca de bico. Por quê? Porque efetivamente, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E olha a conclusão final, então, agora, porque depois disso eu vou até abrir os comentários para a gente conversar com o pessoal. Sua imagem já está ficando um pouco distorcida, não sei se é do tempo. Mas olha a conclusão final. Ele virou para mim e falou, Rafael, então o que me parece é que a melhor estratégia que eu tenho é dar aviso prévio para todo mundo. Eu falei, oi, calma, peraí. Ele falou, não, explico. E eu não estou sendo mal, não. Eu não estou sendo mal, não. Eu vou dar um aviso prévio para todo mundo, porque esse aviso prévio vai correr 30 dias. Aí eu aviso para todo mundo que durante o aviso prévio eles vão ficar em casa, porque está paralisado. Não é aviso cumprido em casa, é impossibilidade de trabalho. E que eu estou jogando isso num banco de horas que para compensar horas extras do passado, ou seja lá como for. Aí quando estiver chegando perto de 30 dias, se eu vejo que vai liberar para trabalhar, aí eu informo a todo mundo que quem quiser o emprego de volta e quem quiser anular o aviso pode voltar. E que, caso contrário, lamento, se não voltou em 30 dias, dessa é a única forma que eu tenho de interromper os meus pagamentos, se isso durar mais de 30 dias. Olha que ponto que a gente chegou de uma empresa ter que falar de estar mandando embora, professor. Mais de 400 pessoas que estavam em uma obra que está paralisada há quase 30 dias. Essa liminar, com todo respeito, professor, foi um desserviço econômico-social. E não só para os empresários, mas muito mais para os trabalhadores. Verdade. Eu estou assim, talvez eu, como advogado, possa ser um pouco mais agressivo na fala, mas eu estou decepcionado com essa liminar do Supremo Tribunal Federal. É um desfavor jurídico, social e econômico que a gente abre nisso, viu, professor? Eu sinceramente, eu não tinha me estressado até agora. Eu vinha trabalhando muito, eu vinha refletindo muito, vinha conversando, mas ontem eu dormi estressado. Eu acredito. E, professor, enquanto a gente espera chegar as primeiras perguntas para a gente tentar responder alguma coisa, eu gostaria que o senhor convidasse, a gente tem quase pessoas online agora, falasse de novo dos seus canais e de como acompanhar o professor Pamplona. Quase 600 pessoas online, sem contar elas que entram e saem. Isso aqui, essa live vai conter mais de 3 mil pessoas, com certeza. Depois você, quando encerrar, faz um print screen e manda para mim, que eu fiquei curioso. Quero dizer ao pessoal, olha, siga aí o Instagram da ESA Goiás, que está fazendo um trabalho sensacional. Siga o doutor Rafael Lara também. Siga as minhas redes sociais, R Pamplona Filho, é o meu Instagram. Meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Todas essas lives, eu vi a doutora Larissa Leite aí, que ela vai fazer um download de todas, a gente vai colocar lá pela minha assessoria de comunicação, tudo disponível, organizado, para vocês terem material suficiente. Nós estamos tendo debates sensacionais, são oportunidades que a gente tem de aprendizado, né? Porque o que não nos mata nos fortalece. E dentro da situação, a piada não é mórbida, é simplesmente uma exortação de esperança. Professor, tem uma pergunta. A propósito, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. O Papeando com Pamplona é imperdível. Eu acho que é um dos programas jurídicos mais gostosos e leves que eu conheço no Brasil. E não estou aqui fazendo favor para o Pamplona, já falei isso em outros lugares em que o Pamplona não estava presente. Vale muito a pena ir lá no YouTube e seguir o Papeando com Pamplona. É muito bacana mesmo. Mas vamos lá. Eu fico brincando que eu virei Netflix, que eu já estou na 7ª temporada do Papeando. Já entrevistei 4 ministros do Supremo, 8 do TST, advogados, professores, procuradores, juristas de todo o país. É realmente muito legal. E quem sabe eu ainda vou fazer o em Goiás. Se eu for mesmo aí em Goiás, vamos arranjar material, umas câmeras e vamos fazer um Papeando em Goiânia. Bora. Tá convidado, então. Já assim que acabar a quarentena, seremos um dos primeiros a receber. Amém. Em nome de Jesus. Bom, tem 2 perguntas interessantes, 3 perguntas interessantes aqui que eu quero jogar na live. Eu não consigo enxergar aqui na live. Eu vou ler. Primeiro que eu estou recebendo algumas reclamações aqui, viu, professor? Que eu disse que a gente ia falar sobre contratos
e o professor Pamplona também é um grande professor de direito civil, o pessoal está falando que a gente tem que ter outra live para falar de contratos, Então, porque hoje a gente só live de falou contratos. Eu estou fazendo da uma série de liminar. lives. As pessoas sabem que eu, além de juiz do trabalho, eu sou professor titular de Direito Civil na Unifax, professor associado na UFBA. E aí eu vou fazer algumas lives pessoais, professor João Glicério sobre locações comerciais, professor Luiz Carlos sobre condomínios, sobre vários aspectos relacionados a direito civil e direito do consumidor, mas estou à disposição da ESA também para isso. A gente agenda direitinho uma palestra só sobre contrato, porque surgiu essa liminar. Hoje eu acordei de madrugada, eu tenho insônia, e quando eu olhei lá, estava lá a mensagem do doutor Rafael, ia ser de contratos, mas vai ser da MP, porque não tem assunto mais palpitante no momento, e eu tenho que concordar. Eu vou sair dessa live daqui a pouquinho para uma live com o Renato Saraiva sobre essa decisão. É o tema do momento. Hoje, 2 horas da tarde, eu vou falar sobre essa decisão também com o professor Rodrigo Dias e amanhã com a professora Vólia, lá no meu Instagram pessoal. Mas olha, sensacionais. MP 936, liminar do STF e empregados domésticos. Muda alguma coisa para os empregados domésticos? Olha que coisa peculiar em relação a empregados domésticos. Por quê? Porque é possível a sindicalização, nós temos essa previsão específica, temos atuações de sindicatos, realmente tem sindicatos muito atuantes nesse ponto, mas há dificuldades para a participação, porque um acordo, não há acordo coletivo de trabalhador doméstico, porque é meio, às vezes é complicado imaginar que o sindicato vai atuar para, às vezes, um único trabalhador. Então, nós vamos ter um campo aí de viabilização. Eu acho que no campo, se a gente pensar em compatibilizar, nós vamos ter quase uma homologação ou não, um acompanhamento pelo sindicato desses acordos individuais. Ou seja, é quase como se a gente ressuscitasse o 477 na homologação da extinção, vai ser uma homologação de uma conciliação numa relação jurídica de direito material. É a única forma. Senão, vai dizer que a norma é inaplicável. Né? Isso para onde tem doméstico ativo, sindicato doméstico ativo, porque em muitos lugares do país, o sindicato dos empregadas domésticas ele não existe de fato, ele não tem uma homologação de fato. Né? A Federação de Trabalhadoras Domésticas, inclusive, é presidida por uma baiana, a dona Cleusa, já debati várias vezes com ela. E é muito atuante, mas nós sabemos que isso não é uma realidade em todo o país. Perfeito. Então, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui do Magno, que eu achei interessante. Um e-mail automático do sindicato negando os acordos individuais já é suficiente para tornar obrigatório o acordo coletivo? É interessante porque não é o que a decisão diz. A decisão diz que cabe ao sindicato assumir, iniciar a negociação coletiva, né? E não dizer que ele não quer o individual. Exatamente. E aí por quê? Porque quando o indivíduo participa da negociação, mas dizendo que não concorda com os termos, as pessoas precisam revisar a teoria do negócio jurídico para saber o que é acordo como conjunção de vontades e o que é simplesmente chancela como ratificação de forma. O sindicato, na verdade, quando é chamado a se manifestar, é para concordar ou não. E se ele não concorda, neste campo, para atuar na negociação, não há acordo. Quando dois não quer, quando um não quer, dois não bicam. E essa é a perspectiva, né? Mais uma boa. E os acordos realizados antes da liminar? Questão que a liminar naturalmente não trouxe previsão. Né? E aí o que a gente tem que imaginar? É uma situação de um ato jurídico perfeito? Porque perceba que quando ao dar uma interpretação conforme sem supressão de texto, ele não regulou a situação anterior à manifestação da liminar. Então, a gente poderia dizer, há ato jurídico perfeito nessa circunstância? Isso realmente é questão que vai para o Poder Judiciário. Não tem como se imaginar. Por quê? Porque quando nós pensamos uma declaração de inconstitucionalidade, nós estamos imaginando a aplicação da norma como um todo. E de uma norma que, teoricamente, é temporária, ainda submetida, é precária, porque ainda submetida à apreciação pelo Poder Judiciário. E olha que confusão nós vamos viver. Porque nós vamos ter uma situação em que a decisão do Supremo Tribunal Federal
para uma norma que ainda precisa ser votada. É o caos nesse ponto. Aí nós estamos vivendo realmente o caos. E para falar em caos... Qual canal? O canal que tem as minhas lives sobre a Covid, todos que eu fiz nos canais alheios estão no canal Papeando com Pamplona. E todos que eu fiz no meu próprio perfil, no canal Pamplona. Você acha os dois. Se inscreva nos dois. Maravilha. E olha essa outra pergunta que interessante, professor. Algumas empresas, elas são sediadas em uma determinada cidade, seja Goiânia, Salvador, São Paulo, Brasília, e acaba que elas têm relação comercial com vendedores, com representantes dela, empregados de fato, espalhados pelo Brasil inteiro. Aí ela tem a grande maioria dos empregados numa cidade, aí ela tem um vendedor em uma determinada cidade, mais 2 vendedores em um determinado estado, ou seja, pelo princípio aí da territorialidade, cada empregado, segundo o TST, tem que ser representado pelo sindicato local. Exato. O que geraria uma necessidade de comunicação com 10, 15, 20 sindicatos ao redor do Brasil para validar isso. Seria possível, excepcionalmente, validar isso com um sindicato de maior base ou só teria validade comunicando com todos esses sindicatos Brasil afora? Olha que pergunta interessante. Nós temos que pensar que na nossa regra de unicidade sindical, nós só podemos ter um único sindicato representativo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que verificar qual a correspondência. A priori, é realmente, como a comunicação hoje é toda virtual, é mandar para o sindicato daquela cidade mesmo, propriamente dito. Então, mais trabalho aí para os nobres advogados que assessoram os sindicatos. Acho que é a última que dá tempo de a gente responder. Eu estou com... A liminar. Vamos lá. A liminar não deixou claro. A liminar fala do 617, cita o 617, fala dos prazos 617, mas ela me parece que foi omissa em 2 pontos importantes. Primeiro, ela fala do prazo de 617, mas não considera que a MP reduziu o prazo de 617. Exatamente. Então, primeiro, quando ela fala de 617, nós estamos falando de 4 ou de 8 dias. Segunda questão, quando ela fala do sindicato assumir a negociação, ela fala que se o sindicato não assumir, já estaria validado aí. Mas o 617 fala em seguir sindicato, federação, confederação. Seria necessário seguir os 3 ou dá para interpretar pela liminar que basta o sindicato? Olha, parece-no que a menção ao 617 foi opter dictum, ou seja, não é o fundamento, era exemplo. E dentro dessa linha, o sistema hoje, que é o da MP 936, reduziu os prazos pela metade, mas a MP não autorizou excluir federação e confederação. Né? A Vólia tem uma tese muito interessante de dizer de comunica a federação e a confederação ao mesmo tempo. Né? Mas não há, nesse ponto, para mim, respaldo para dizer que se o sindicato não se manifesta, já está autorizado. Não, é sindicato, federação e confederação, porque o sistema positivo não mudou nessa linha. Né? Nós estamos esperando. Agora, a menos que a liminar, e pode, o Poder Judiciário torna o branco preto, o preto branco, e, na verdade, tem muito mais do que 50 tons de cinza. O que é que a gente precisa entender? Ora, o Supremo agora está reconstruindo, legislando, disciplinando normativamente para excluir o procedimento que está previsto na legislação. Eu não acho que fosse essa a intenção, mas, sei lá, é possível que alguém interprete assim. Professor, no caso de um embargo de declaração a essa decisão do Supremo, só acredita que há viabilidade jurídica e sensibilidade suficiente para exceder ser julgado antes do dia 24, que é a sessão do Pleno? Ô, querido, eu vou repetir a minha frase. O único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Essa liminar veio como uma bomba. Ninguém esperava. Bem, se vier um freio de arrumação, ele será muito bem-vindo. Por quê? Porque, no momento, essa liminar ela propugna pelo caos. Bem, pessoal, a gente está caminhando para o fim. Eu gostaria aqui de agradecer a todos que acompanharam o nosso ESA Live. Lembrar
que essa live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram da ESA Goiás e depois vai ficar de forma definitiva no YouTube da ESA Goiás, além de, evidentemente, a gente poder falar um pouquinho dos canais do professor Pamplona. Provavelmente lá no Papeando com Pamplona vocês também encontrarão essa live. Quero convidar a todos para a nossa ESA Live de amanhã, com a conselheira federal Daniela Borges, aí também da Bahia, por coincidência. Aluna, excelente, uma jovem professora, minha colega hoje, professora da Universidade Federal da Bahia, é exemplo, uma advogada muito combativa, merece muito, sabe tudo de tributário. E é exatamente sobre isso, direito tributário e o Covid-19 é que a gente vai falar amanhã com a professora Daniela Borges, que é conselheira federal, é minha colega no Conselho Federal, colega lá de bancada, e é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Exato. Tem um trabalho muito bonito e ela é muito atuante. E, professor, a gente sempre, durante a live, sem avisar o professor, a gente capta uma frase do professor, uma frase que marcou a live, uma frase que a gente acredita que é a cara da live, e depois a gente faz um card dessa live. E aí eu gostaria, e eu estou em dúvida aqui, sobre duas frases, eu gostaria de perguntar qual está melhor. Primeira frase: nós somos testemunhas da história, estamos deixando de contar histórias e estamos vivendo essa história, em tempos de ressignificação do direito do trabalho. Essa é a primeira frase. A segunda frase: o único direito verdadeiramente inalienável é a esperança. O senhor vai poder escolher a sua frase, professor. Pode ser as duas, não? Pode ser as duas, não? Infelizmente, eu preciso escolher uma e eu não quero escolher. Fica para o senhor. Abre uma votação no Instagram e aí quem o pessoal quiser, vote lá. Mas a da esperança é uma frase minha de muitos anos, que eu repito com frequência, eu mesmo cunhei, então eu acho que é mais a minha cara. Então fiquemos com essa. Professor, obrigado por tudo. Daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente. E eu quero dizer o prazer que é recebê-lo sempre aqui em Goiás, presencialmente e virtualmente. O senhor é uma grande referência para nós, é uma das maiores referências aí acadêmicas que nós temos. E para quem não sabe também, um grande músico, uma banda espetacular, som de primeira qualidade. Acompanhe o Instagram do professor Pamplona, que é um Instagram vivo, é um Instagram não só de direito, mas um Instagram muito bacana. A única coisa que eu senti falta, professor, foi uma live da banda, tá? Foi uma live da banda aí. Eu comecei meu baterista a tocar, ele disse, não dá, ele é todo perfeccionista, mas eu acho que eu vou fazer pelo menos com o guitarrista e o baixista, fazer um barulhinho hoje para vocês. Maravilha, maravilha. Gente, grande abraço a todos, obrigado por tudo e até a próxima, tá bem? Até a próxima, gente. Seguindo com esperança.